Se vocês estão batendo a cabeça do cara com martelo para dizer que o cara caiu, bateu a cabeça. Aí, ó, ontem. Deixa eu ver se. Essa caixa aqui. Deixa eu ver se tá. Essa caixa aqui é do museu. Ó, ontem eu tava ouvindo música nela. Eu vou aqui para carregar de. Quando for de. Daqui a pouco ele, quando amanhecer o dia, ele pega. Aí eu falei, não vou cantar mais não. É porque dói o meu peito, não tanto, e minha garganta também. Mas antes não era assim. Mas é a minha primeira voz que eu transmito, que tá lá os poemas, poesias, desde a minha identidade de Eva e Adão e Sara e Abraão, tá entendendo? E as minhas netas, né, a Débora, a Rebeca, toda vez que eu pego o celular para falar, eu tô vendo quando vocês mandam ligar não sei aonde, que é para a humanidade, para as autoridades pensar que eu tô dando uma de coitadinha, com cara de coitadinha, me fazendo de estar que doente por causa do salário. Claro que não. É por causa disso não. Por causa de um salário. Eu não sou só dona de um salário, eu sou dona de todo o dinheiro que existe no mundo inteiro. Entendeu? Só que o segredo já está no meu direito das minhas vidas passadas e na minha preparação, no que foi colocado em mim, que tal posso erro. Então eu sou única mesmo. Não gosto de querer colocar Natasha Casadina, Cruzadina. Por isso que mandaram vocês, as cafetinas, os cafetinos e família se fuderem tudo pra cá, cara. A minha caceta ali. É verdade. Verdade. Agora vamos ver que explicação a Chica vai dar. Teve prova da mão dela, ela envolvida no que fizeram com o pai do Matheus. Quando o pai do Benjamin pegou a guarda do Matheus, que aconteceu o que aconteceu, do Matheus e do Moisés. Sei lá, que eu tive que ir para o albergue. Eu não sei para onde foi que me colocaram. Eu só sei dizer que o pai do Benjamin foi preso porque ele segurou na garganta da Sara o que programavam na memória dele. E chamavam ele, davam bebida para ele, que nem eu falei para o Josimar. Eu cruzei a rua e fui lá e falei para o Josimar. Eu digo, olha, Josimar, o pai do Benjamin já está bebendo com Mazinha, a companheira dele aí, ó. Aí na hora que o pai do Benjamin for lá para casa, aí tu com a Érica e o Mazinho, ó, vocês abrem aí a porta do mercado e da casa que vocês moram e manda ele jogar panela com óleo. Panela com comida, frigideira com óleo, as cadeiras, as mesas, e quebrar ventilador e quebrando as coisas, assim que nem ele faz lá em casa. Que quem aguenta, eu com as minhas crianças. E eu tava buchuda pra esse do Benjamin, tá entendendo? Então isso aí que foi o combinado, que aí o Rony Casadinho combinaram com os capetinos pra fazer o pai do Benjamin perder, tá entendendo? E qual a desculpa que vão dar pra fazer o pai da Vitória perder? Hã? E até o avô da Vitória que tá voltando. Hã? E pronto. Elas e eles aqui estão se achando muito, cara. Parabéns que a vida é só uma. E quando se trata da vida da gente sobre a terra, é que é o valor, cara. É que é a joia, que é tudo que é de bom, tá entendendo? Porque o que a gente conquista, quando a gente morre, a gente deixa pro filho da gente, tá entendendo? E aí vocês crescem o olho grande em cima de querer tirar, de eliminar a vida da Rebeca. Vão criar vergonha na cara de vocês. Vergonha na cara de vocês. Moisés é o seguinte, quando não tem açúcar, aqui em casa eu pego lá com ele. Acho que ele comprou, mas ele pegou um pouquinho para fazer café, mas ele comprou. E aí eu vou ver o depósito, pois é. Deus me livre. Ficar bem longe da minha filha musical, tua boca, que negócio de. As coisas não é assim não. Só sei dizer que entregaram a Isa, que até o Moisés dormindo, a Isa tá lá
como se estivesse furando a alma do Moisés tudinho, fazendo trabalho de macumba, e entregaram a Isa. Dependendo da Isa fazer ou não, mas aí falaram, aí a Isa ficou com raiva pelo que fizeram para a Isa perder, aí é claro que a Isa falou que sabia, né? Pronto. Diz que é assim que as ardinas com os ardinos fazem com as cafetinas, para enganando humanas e humanos. Pois é, mas aí vê que direito que as cafetinas e família tem sendo enganado pelas ardinas com os ardinos, nenhum, né? E esse negócio de engana, vai lá ver o que direito que as ardinas com os ardinos tem. Ah? Eu tô... Entendeu? Eu só sei dizer que com a morte do pai de uma das minhas crianças, deve ser o pai de Mateus. E aí tem a morte também do tio Paturi, do seu nego, que parece que criou um rapaz que era para ter casado comigo, para poder ele também ter direito. Com a família do rapaz. Eu só sei dizer que com a morte do pai do Mateus, com a morte do pai de uma das minhas crianças, deve ser o pai do Mateus, e a morte do tio Paturi, da mamãe Margarida, depois que de João, sei lá, de Antônio, não sei o que. Ó, não parou mais de morrer homem. Humanos. É criança, adolescente, adultos, idosos, às vezes até uma família inteira, pela mão das ardinas com os ardinos. Pois é, a mesma coisa, se vocês soubessem o que vai acontecer com as calpetinas em família, que estão no filme errado, que as ardinas com os ardinos querem ter direito, que no qual para as calpetinas em família, é família errada mesmo, as ardinas com os ardinos. Família errada. Entendeu? E aí, ó, olha como que elas estão pra lá, chupa, pois é, esse negócio de chupar até o direito da farinha que é chicatinha, é? Esse negócio chupa lá pra quê? Pra inocentar a Natasha e a Luciane de dois envelopes envolvendo a dívida delas duas das Adinas com os Adinos? Ah, dá licença, mano. Fazer um terceiro envelope para colocar no nome de irmão meu, de pai meu, a humanidade inteira morre e não paga a dívida que as Adinas com os Adinos estão cobrando, entendendo? É por isso que é para ficar longe desse endereço de mim, da minha filha, do meu filho, dos meus netos e dos endereços aqui também. É esse endereço de mim, da minha filha, do meu filho, do meu neto, da minha família, meu pessoal que não tem envolvimento nisso, não. E aí eu só sei dizer que quando... no meio de tudo isso, o pai do Benjamin foi preso mesmo por causa disso aí. A marca que ficou da unha dele aqui assim na garganta da Sara, sempre ela tá com febre e a garganta inflamada. Porque aí já aproveitaram e quem estava aqui atrás, já através de fio assim, ó, colocaram fio ligado assim, já diretamente, fio de bomba mesmo, que pra bomba, no poço, o poço aqui atrás que tinha bomba. Aí que colocaram o segredo na hora que o pai do Benjamin estava fazendo isso. E tá no fio e na bomba e no poço aí, ó. Aqui de trás, aqui, ó. E quando eu provar esse café, eu tô provando o nome das ardinas com os ardinos, porque se fosse tão doce, até os ardinos estavam se matando por causa da mesma desgraça, que tem o mesmo sangue deles, que é de ardina com os ardinos. Não iam matar nem humanas, nem humanos, tá entendendo? Entendeu? E aí eu só sei dizer que usaram a marcazinha que ficou da unha do pai do Benjamin assim na garganta da Sara Jane. Por onde a Sara saísse ou andasse era para matar ela. Deram um short e uma blusa para ela, que eu acho que era de uma menina que foi morta ou atropelada, que era passar a usar e ser morta também, usando a roupa da menina, que se a Sara tivesse matado, a menina tivesse usando a roupa, tá entendendo? Entendeu? E nas costas da Sara, que ela tentou tatuar uma hiena, bem aqui assim, ó, colocaram no computador, usando a ilusão, assim, ó. Deixa eu guardar isso aqui.
aqui assim, ó. Era pra pessoa olhar aqui assim. Essa bola aqui assim, na costa da Sara, assim, desse tamanho, é como se tivesse cheio de tapuru preto. O tipo de bactéria que a Natasha contamina. Era pra ter nojo da Sara. Tá entendendo? Entendeu? Aí, vê lá ver o segredo do poço aí que tava a bomba. Vê. Na hora que ligava a bomba aí, vê o que acontecia com a Sara. Entendeu? Pronto. A Rebeca tá dormindo aqui, eu tô vendo como é que estão focando em cima da menina. Eu falei pro Júnior que quando os meus meninos eram pequenos, Moisés com Gabriel, Moisés com Mateus, quando era pequeno eles sofriam arma. Aí me ensinaram a pegar só uma sementinha da erva, que é a maconha, então um pedacinho pra fazer chá. Dá só um pinguinho assim, só um pouquinho mesmo. Com 2 vezes já vai melhorando. Nunca mais deu asma no Moisés e no Mateus. Cheguei a ficar magrinho. E a Débora, e a Rebeca e a Débora, quando tá assim, aquele tempo frio, também é macumba também. Quando a mão da Débora e da Rebeca assim, tiver com aquela coisinha assim, parece cobrilo, é macumba. É macumba, tá falando, é macumba. Que faz isso, joga na Laurinda, ainda mais aquele cachorro que a Laurinda tem lá na casa dela lá, ó. E joga macumba no cachorro também. Aí pega nas meninas. Tá entendendo? E o Júnior quando vai fazendo as coisas que o cara fala, faz isso e aquilo também, é como se o Júnior estivesse matando as meninas de macumba, sungando até a força do Caleb e matando a Laurinda aos poucos também de macumba. Aí vai lá ver como é que o Júnior tá. Na ilusão ele aparece de ouro, vai lá ver. Tem um monte de bicho já nele também. Entendeu? E aí, quando o pai do Benjamin saiu, aí o Remy chamou ele para morar lá. Eu só sei dizer que veio o oficial de justiça levar eu com a Sara e a Vitória e Gabriel para o albergue. O pai do Benjamin tinha que ficar 100 metros longe daqui de mim, das minhas crianças, até resolver a situação. Aí chegou o oficial de justiça com uma falsa ordem, aí pegou o Mateus e o Moisés ainda ameaçando, dizendo que ia chamar a polícia, aí levou. Só cruzou a rua. E aí fizeram o sacrifício, usando a chave do pai do Mateus, aí fizeram o sacrifício do Mateus lá no terreno que a Chica mora, e o sacrifício do Moisés fizeram ali onde o Messias mora, ali, ó, no terreno do lado da Ivone, entendeu? Porque no passado o Messias também foi pai do meu filho Moisés, entendeu? Entendeu? Então o negócio agora é o seguinte, para fazer repartilha até de crédito e de alimento, assim com as cafetinas em família, é só se o pai da Vitória casar comigo, o Josué, que envolve 2 crianças que ainda tem que nascer para fechar o jogo limpo do meu avô, entendeu? A verdadeira verdade é essa mesmo, tá entendendo? Já faz tempo que mandaram. Oh, meu Deus. Já faz tempo que mandaram o pai do Benjamin sair mesmo da amizade, pra ele sair fora aqui desse pessoal aqui de trás. Já faz tempo, porque enganaram. Mentiram pro Diego também. A Ivone falou, a Natasha com a Ivone falaram pro Diego que o pai do Mateus queria matar também. Disse que a Ivone com a Natasha mentiram. Entendeu? O cara do... O cara lá sei lá, mano, do cara do fio terra lá.
diz que eu matar o cara também, sei lá, não. Não adianta não. Ó, Deus me livre, aquela que, é aquela que falaram pro cara que eu fico xingando a mãe dele. Que eu fico desrespeitando a mãe dele. Só que foi uma falsa armadilha que armaram pro cara morrer, uma falsa armação porque é da família dele. Porque a mulher que eu fico falando que não é uma mulher que também não é nem mãe dele, é aquela Ardina que foi se escalar na academia ali, que denunciou até o Josimar com a Érica e a família dos pais do Josimar e denunciou a Érica envolvimento de dívida de energia, como se estivessem roubando a Ceron, tá entendendo? A Energisa. É? E é ela mesma, eu tô fazendo café, olha aí como é que usa a ilusão pra colocar ela. É? Essa daí mesmo. Ela nunca foi a mãe do cara que mentiram pra ele dizendo que eu fico xingando a mãe dele, que eu não sei nem quem é o cara e nem quem é a mãe dele. E outra que eu não xingo. Eu só falo o que tá acontecendo. Os que falaram pra ela, olha fulana, se a vítima tivesse te conhecido, ela já tinha te matado. Ela já tinha te matado. Porque o meu ódio começou a crescer em cima dela quando ela falou pro pai do Benjamin que se ele ficasse pobre ela não queria ele. E eu fiquei sabendo que ela estava envolvida em ajudar a matar a Sara Jane e com a falsa prisão também, com a prisão do meu filho Matheus. E quando tentaram matar o Gabriel, que ele ficou internado, ela com a Natasha e a Zadina com o Zadino, iam matar minha filha, meus netos, todinho com a ajuda das capetinhas dos capetinhos, entendeu? Então pronto. É aquela mesmo que fosse escalar ali na academia que matou a mamãe Margarida. Acho que ela chegou lá no Valparaíso, sempre ela se passou por humana desde quando ela matou minha tia. É o computador da minha tia que ela usa, a chave, o DNA. Com certeza chip, alguma coisa, entendeu? E aí queriam encontrar ela com a Natasha, porque a Natasha é a chave errada e computador errado. É computador sujo, que a chave dela não tem um centavo de crédito, né? Pois é, através delas duas, através da Ivone, através delas duas aí, da Ivone do Domingo, do pai da Luciane, da Zélia e da Zadina, com o Zadina, que eu começar a descobrir desde o início que passou a acontecer. Porque aí se envolveu a Chica, mas aí enganaram a Maria José, que mora aí do lado aí, que onde conserta carro, que é prima da minha mãe, Francinete Moreira Mendes, que foi morta no garimpo. Ela é prima do 3º grau. Porque tem o Marconi, a Florinda, já foram envolvendo os humanos, tá entendendo? Jogando a culpa pra cima. Tu sabe o que a Natasha com a Zadina, fazem pra jogar a culpa pra cima de quem tem meu sangue? É mesmo que... Você sabe o que a Ivone Casadina com o Zadino fazem para roubar até um pouco de comida da mesa de quem tem meu sangue? É por isso que eu matar o Diego, porque o Diego sabe, e o Diego não tem direito com o pai dele e a família dele, já roubaram tudinho, e pro Diego não abrir a boca e eu se livrar do Diego. Tanto eu se livrar do Diego como do Eric. Entendeu? É por isso que esse endereço não tem nada a ver, eu, minha filha, meu neto, quem tem meu sangue, que não tem nada a ver com esse B.O. Não tem nada a ver. Se a Chica não tivesse envolvida em ter rabo preso com a Ivone, ela não estava com a prova que deram para ela na mão, a chave do pai de Matheus. Agora, a Zardina com o Zardino deram os documentos do João para o Marcondes, que talvez o Marcondes com a Chica e o Josimar, e famílias, que iam morrer levando a culpa por causa da morte desse João, ou de Antônio, sei lá, não sabiam que o nome dele era João ou era Antônio, entendendo? Aí, Ivone. E quando eu tô tomando café aqui, eu não tô tomando café no nome dela, porque senão você estava satisfeito noite e dia. Tá entendendo?
Através de manter relação sexual casadinha com cosadinho, não precisavam dar despesa, dar prejuízo em pão, café, dinheiro e crédito e alimento, tá entendendo? Então pronto. No dia que eu colocar um alimento na boca, eu não vou sentir nem o gosto de um homem que eu tiver o verdadeiro amor por ele, tá entendendo? Porque esse gosto eu tenho que encontrar nele. Então se esse gosto da comida que eu como, do café que eu vou beber, o que eu coloco na boca, se é tão gostoso assim, é porque me faz bem. Então não compare com o que as sardinas cosadinhas tem no meio das pernas e a sem vergonhice de vocês, as cafetinas, que deveriam criar vergonha na cara de vocês. E aí o que é que fazem? O café tá doce, tá bom? Pronto. Aí já vão transando, pronto, já aquela doçura. As sardinas cosadinhas mandam até os cafetinos gemer, porque aí na hora de matar quem geme, que é as sardinas cosadinhas só sugando e chupando e devorando o alimento até a azida humana. Aí tá lá os cafetinos morrendo todinho por estarem gemendo. Tipo assim, ó, é só uma comparação assim. Vou pegar esse café. Ó, ninguém quer saber não. Ó, pegar esse café, aí ó, vou colocar aqui assim. Vou pegar o café. Olha, eu não tô nem fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Aquela que fosse escalar na academia, cala a boca de vocês. Aquela que fosse escalar na academia, casadina, cosadinho, é que ficam fazendo isso. E no meio disso aí, ó, devoraram até a farinha da Chica. Foram devorando nome, sobrenome, fartura, fortuna, inventário, testamento, não sei o que mais, E aí, ó, as sardinas cosadinhas já mandam as humanos gemer do mesmo jeito, já para dizer que é as humanos que estão devorando, que são os atrasos que estão devorando a fartura e até tirando a vida. Então pronto. Teve um homem que falou pro cara, olha, se no caso tu gostasse da vítima, é complicado, né? Porque se no caso ela te encontrasse e gostasse de ti, o que tu ia ter que entender? Que na família que ele tá, é como se meu pai fosse um inimigo. E eu, como filha do meu pai, ele tivesse que ficar longe de mim e eu também ia ter que ficar longe dele. Agora o problema é que, como eu não entendo essa situação que eu fui criada pela mamãe e a vovó lá na segunda geração, é que eu não, se no caso encontrasse ele, talvez eu não seria inimiga dele, ainda seria contra quem na verdade quisesse que ele fosse meu inimigo, tá entendendo? Já por ele ser homem, ele já não tem a mesma coragem de dizer eu sou homem, tá entendendo? Porque era mais outro idiota que eu ia encontrar na minha vida. Outro medroso e outro idiota. Era mais um medroso e outro idiota. Aí depois iam dizer que nem diz, porque ó, ela fica, quem gosta dela, os homens que gostam dela, solteiro, até divorciado, alguma coisa assim, ela não gosta, aí ela fica se acabando. Pelo Elvis, pelo Josué, pelo não sei quem, que é os piores inimigos dela. Pois é engraçado, né? Que vocês falaram que eles mandaram matar eu, né? Entendeu? O José ainda tá numa cadeira de roda, é indefeso, né? Mas os outros se escondem de mim. Entendeu? Então a mesma coisa que esse outro aí, ó. Vai ser mais um homem no qual vai perder o direito de... até de ser homem, por ser medroso. Porque se nascer homem tem que morrer como homem. Porque nenhum homem é obrigado a ficar comigo. Mas isso pra mim é um absurdo. Porque tem que estar lá. O neto distante do meu avô, que era pra casar comigo, ó, fizeram de tudo pra enganar ele, casou com a Natasha. Pronto, ele tem que ficar do lado da Natasha, ajudando a Natasha, casadinha, cosadinha, até o final, que até ele já não vai ter mais vida pra permanecer em cima da terra pra se defender, né? Quer dizer, é mais outro idiota, né?
Então mandaram vocês fazer o café, mandaram vocês fazer comida e café e fazer limpeza e lavar a sujeira de vocês, aí vocês vão estar lá gemendo, gemendo, gemendo e até através de um café que fizerem para beber, mas não serve. O negócio é esse endereço aqui, não é nem o terreno com endereço, porque quando eu encontrei o pai do Mateus, até o código era limpo. E não tinha esse negócio de herança, fartura e fortuna, porra nenhuma. É eu aqui dentro. Eu achava eu aqui dentro. Que a Ivone Casadina com os Adinos cresceram. Que a Ivone Casadina com os Adinos cresceram, olho grande em cima, com as cafetinas, os cafetinos mesmo, que Celaroniel Casadina com os Adinos. Pronto. Porque eu escuto o Tari falando assim, porque ela não pode encontrar ele. Por que ela não pode encontrar ele? Não, porque aí vai ser difícil afastar os dois, né? Porque ele encontrando ela, ainda tem como fazer ele manter distância de mim. E se eu encontrar ele e saber que ele aí tá complicado, mano. Não é que eu chego lá para me oferecer para ele me jogar em cima dele. Mas ninguém, se eu encontrar ele e saber que ele ninguém vai pedir. Mas nem as sardinas com os sardinos, nem as cafetinas, nem os cafetinos para mim já não vai pedir. Eu chegar com ele, conversar com ele, pedir para ele me levar para passear, tá entendendo? Então pronto. Tem homem que nunca dormiu comigo, tá lá. Foram passando para eles a chave errada das Zardina com Zardina. E quando se trata de humanas e humanos que é cópia da minha chave, tá entendendo? É cópia. Mas eu que sou a chave original, nunca dormi com ele. Eu que sou chave original, estrela única e original, nunca dormi com ele. Dizem que eu não conheço ele e nem me conhece. Não sei se agora ele já sabe que é eu, tá entendendo? Pois é, se vocês estão falando que a chave da Rebeca tá com vocês, que é filha... a Rebeca é filha do Júnior, sim. Queriam enganar o Bruno dizendo que a Débora não era filha do Bruno, e é. A Laurinda, quando separou do Bruno, por causa que o Bruno tinha outra, tá entendendo? O Bruno deixou a Laurinda por causa de outra mesmo. E o Bruno, quando bebia, ele era daquele jeito mesmo. Ele ficava abraçando a gente assim. Ele bêbado, ele perde o controle da memória. Aí, dependendo dele abraçar outra mulher assim, a coisa assim, a Laurinda não... Se ele bêbado me abraçasse, a Laurinda não ia ter ciúme, porque eu sou tia do Bruno e o Bruno é primo da Laurinda. A Laurinda nunca ia ter ciúme de mim. Tipo, o Bruno bêbado, me abraçando, a Laurinda sabe que eu nunca ia querer o marido dela. Tanto a Laurinda como a Sara sabe que nunca eu ia dar em cima dos maridos delas e querer o marido delas. Agora já da Natasha com quem na verdade a Natasha se envolveu, a Laurinda, a Sara Jane não conseguiu ser feliz com o Fernando e nem a Laurinda com o Bruno, tá entendendo? Cadê que a Sara Jane consegue ser feliz com o pai do Samuel lá no Três Maria e a Laurinda? É porque a Laurinda, ela coloca mesmo os pés no chão mesmo, tá entendendo? Porque senão já tinham separado a Laurinda do Júnior até na morte. Tá entendendo? Aí falaram pro cara, olha, não vai adiantar tu querer ser inimigo da... Eu não... Inimigo meu, porque ele vai perder o tempo dele. Querer ser meu inimigo por causa de quem quer colocar ele como inimigo meu. Se eu nem conheço ele, porque se eu conhecesse, eu já tinha ido lá atrás dele. Já tinha chegado lá, vem cá, que negócio é esse negócio aí, assim, assim. Mas o quê? Não, o quê? Que eu quero saber o quê? Assim, 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 assim. Mas por que tu tá falando? Porque eu vim pra lá. Agora a gente vamos conversar pra ver onde é que tá a situação. Porque ele não me procura, né? Colocaram ele como meu inimigo, ele tem que ser meu inimigo, mas me procura pra explicar o que tá acontecendo e já cobrar de mim, tá entendendo? E não me cobrando da minha filha, do meu filho, do meu neto.
E aqui, quando eu tô falando, tem impedimento daquela ardina que pôs ficar lá na academia com os ardinas, capetinas e capetinos, pra me ser infeliz. Pra me ser infeliz na minha vida e meus filhos, meus netos, a humanidade, casa, autoridade, não existe esse impedimento, não. Nem do pai da Vitória casar comigo, registrar a Vitória, não tem impedimento, porque ele só engravidou eu mesmo. Então pronto. Esse negócio explica pra André o que tá acontecendo. O que tá acontecendo que mandaram os capetinos e família se fuder pra cá do caralho. Hã? Ou então ele matando as pessoas da sua família, ou então matando de fome, para sustentar as ardinas com os ardinos. Porque ninguém tem obrigação. Olha, quem tem meu sangue do primeiro, segundo, terceiro grau, que é da minha família, da minha filha, do meu filho, do meu neto, não se vira. Quem trabalha, quem atua nas autoridades, atua nas autoridades. Quem tem uma profissão, tem uma profissão. Quem vende droga, vende droga. Quem rouba, rouba. Quem mata, mata. Quem vende... Quem sequestra, sequestra. Pois então manda as ardinas com os ardinos fazer a mesma coisa. Hã? Manda a Ivone lá com aquela que fosse ficar lá na academia com a Natasha, a Jussiane e as ardinas com os ardinos fazer a mesma coisa. Não tiveram inveja de quem tem meu sangue por causa disso? Então pronto, vamos mandar as ardinas com os ardinos fazer a mesma coisa, porque não estão sem as duas pernas e seus dois braços, não. Que nem mula, sem cabeça, até pro pai do Benjamin e o pai da Vitória tem que estar sustentando. Através de mim, da minha filha, através desse endereço de mim, da minha filha, do meu filho, do meu neto, até através de sangue inocente, né? Então pronto. Quem tem meu sangue não sabe se virar. Quem é das leis, se vira trabalhando. É estudando, fazendo uma faculdade, é passando até necessidade para pagar uma faculdade. Dependendo de ser polícia militar, civil, federal, que trabalha na justiça e no governo. Pois é. Aí, essa é a parte, né, da minha família do primeiro, segundo, terceiro grau, que atua na lei, que tem suas profissões, até que é do crime. Pois é, manda as ardinas com os ardinos fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Entendeu? Que o Jackson e os outros se deixassem de praticar o tal do sexo oral com a Natasha, a Jussiane e envolvendo as ardinas com os ardinos, já mantendo relação com humanas e até com humanos, sei lá. Se ele descobrisse a verdade, se negasse que eu matar ele, os outros tudo só de teçado. Não coloca a Vitória no meio, não. E eu matar o Jackson e os outros humanos só de teçado. Porque aí a Ivone com a Natasha, a Jussiane e a Pausa chefa lá dos demônios com domingo e o pai da Jussiane, pensa que a Zélia, sei lá, com a mãe da Ivone, as ardinas com os ardinos que estão envolvidos, e morrer tudo de fome. E o Jackson tinha que catingar a cocô no nariz, assim. Se eu conhecesse o Jackson, eu olhasse pra ele, era pra me sentir... Era pra mim olhar pra ele e sentir logo a catinga de cocô e o Jackson tinha que perder a cocô... Tem que perder a cocô da bunda das ardinas, eu acho. Sei lá. O Jackson tinha que perder a cocô e o outro homem a sangue. Então o Jackson e o outro homem tanto tinha que perder a cocô como a sangue, para dizer que além de ele estar mantendo relação com as ardinas com os ardinos, tanto estava abastecido de cocô e de tudo que não presta e sangue nascente. Entendeu? Então matava o rapaz chamado Jackson e o outro, e os outros todos interessados. Com a família inteira. Entendeu? Eu não sabia nem se esse menino existia, o Jackson. A Ivone falou que o Jackson ia esfregar um DNA na minha cara. Pois é, mas do Samuel, que é o meu neto, não é. Uma vez eu vi aquele coroa que mora ali naquela casa, cruzando a rua e chamando alguém aqui que estava onde a Florinda mora. Eu vi aquele rapaz moreno cruzando a rua, pois é, mas aí ele também tem um pouco assim, penso que das características, sei lá, da Vitória, principalmente aquele coroa que mora ali, tá entendendo? Mas isso não significa que o Jackson é pai da Vitória, né? Entendeu? Então... De quem é esse DNA que eu escutei Ivone tá conversando aqui pra trás com que ela tava, que esse rapaz chamado Jackson esfregar o DNA na minha cara? Dependendo de quem ele engravidou, azar dele pra lá. Se no caso ele tá fazendo isso e deixando a criança aqui no qual ele é o pai desamparada, entendeu?
Porque eu ouvi falar que esse rapaz chamado Jackson era para casar comigo. Ele casou com uma mulher chamada Paula, mas depois deixou a Paula, ou a Paula deixou ele porque ele tinha relacionamento com a Jussiane Casotti. E se aquele coroa com Jackson não der conta de sustentar a Jussiane com o pai biológico da Jussiane, já a Ivone querendo ter direito por ser a mãe da Jussiane, né? O pai da Jussiane é o irmão da Ivone, que é o Aridirno, que queria ocupar o lugar do pai do Mateus e do pai do Benjamin, igualmente o Domingo. E até o lugar do pai da Vitória, o Domingo, tá com os documentos, o DNA do pai da Vitória todinho. Entendeu? E parece que quando o pai do Jackson engravidou a mãe do Jackson, a mesma Aridirna que pensa que matou minha tia, sei lá, que tem o nome de Josiane, a mesma coisa, ela é destruidora mesmo. A Ivone, ela já já a maldição já é da Ivone, dela e da Zadina com o Zadino, com esse negócio de destruir a felicidade já das pessoas assim. Porque aí colocaram que na cabeça do Jackson que a mãe dele era péssima mãe. Já para ele já se doer pela Aridina, como se a Aridina que fosse mãe dele. E na verdade, não. A mesma coisa que ela fez para desunir o Jackson com a mãe dele, a mesma coisa ela fez quando a Marlene engravidou da Isa. A mesma coisa ela fez quando eu engravidei da Bela Vitória e do pai do Benjamin, eu acho. Ou quando eu engravidei do pai do Mateus e do pai da Bela Vitória e do pai do Benjamin. Então vai ver que foi a mesma coisa que ela fez quando o pai da Natália engravidou a mãe da Natália. A mesma coisa que ela fez, porque o Eric e a Natália tá como filho dela. Então é isso que a Ivone e ela com a Zadina, com o Zadino faz, é só destruir. Entendendo? Vai destruindo o relacionamento, o casamento, até aquela amizade que a mulher tem com o cara que engravidou ela, aquele respeito, tudinho vai destruindo. O importante é a Zadina com o Zadino se apropriar do CPF da gente, do sino inteiro da gente e do pai e da família toda da gente aí, ó. Como se tivesse direito e criado as crianças da gente, que nem dizem que criaram minha escadinha. Não falaram que desde quando a minha filha e meu filho eram pequenos, que chamam de escadinha, não falaram que criaram? É mentira. Agora tá lá a minha filha e meu filho, tendo que, diz que é adotado pela Ivone e Josiane Poça Chepa lá dos demônios casadinhos, cruzados. Depois é quem foi esse doido que passou o direito da minha filha, dos meus filhos, do meu neto ser adotado pela Zadina Cruzadina. Até a Chica com os capetinos e família não pode adotar, né, cara? E nem precisa, porque a minha filha e meu filho tem pai de sangue, tem os avós, bisavós, tataravós e família sem mim. Roubaram a comida do prato do Mateus, do Moisés, da Laurinda, da Sara Jane, da Vitória, do Carlos Daniel, do Gabriel. E até do Benjamin. Roubaram todinho. Sem mim, a minha filha e meus filhos, não tem nem mais comida. Ah, então, os pais de sangue da minha filha, do meu filho, do meu neto vão morrer tudinho. As mínguas com a humanidade, as autoridades morrer tudo de fome. Ainda tudo sem honra. Eu não sei quem é esse rapaz chamado Jackson, eu não conheço ele não, porque eu sempre vejo, eu não fico observando, mas eu acho que ali na frente, ali, eu saí ali na frente, tinha um cara moreno de bicicleta levando a Jussiane, eu não sei se é esse aí que é o Jackson. Mas se for ele, é da minha família, ele não é o Aridino. Ah, então se ele é moreno, tem o olhinho redondo igual da Vitória, ah, então ele deve ter um pouco das características da Vitória, mas não significa que ele é o pai da Vitória, né? Entendeu? Porque eu vi aquele coroa conversando com o pai do Benjamin, lá do lado de fora. Ai, e aí, eu fui devagarzinho, aí eu olhei assim no buraco, aí o pai do Benjamin assim, quando ele quer que eu saia de perto do que ele, se ele tá conversando, se ele não quer que eu escute, ele é que nem a mamãe Margarida, sabe? Aquele jeito de... Ele faz um movimento na boca e o olho que ele suspende para cima, ele levanta a sobrancelha, porque o pai do Benjamin, ó,
A mamãe Margarida só não tem o nariz do pai do Benjamin, mas as características, o cabelo, O pai do Benjamin é o cabeça da mamãe Margarida. Ele era para ele casar com a mamãe Margarida, porque não, eu também sou filha do pai do Benjamin com a mãe Margarida. Aí ele não quis a mamãe por causa da Ivone, mas por causa da Júlia, mas depois que ele encontrou a Ivone, ele deixou a Júlia e tanto não casou com a Júlia, nem com a mamãe, nem comigo. E a Ivone enganou ele, a Ivone lá com a falsa chefa dos demônios, com a Natasha, a Josiane, Domingo, pai da Josiane, casadinha, enganaram mesmo o pai do Benjamin. Enganaram a Marivone, que tá com o Benjamin, a Marivone e o Pablo. Entendeu? E o pai do Benjamin disse que casou com a Rosilane pensando que estava casando comigo. A mulher mais rica do mundo, a Joia, a mulher mais rica do mundo. Aí, como obrigaram o pai do Matheus a casar com a Natasha, mesmo se ele casar com a identidade dele, aí tava falando, pois é por isso mesmo, por causa dessa identidade que o pai do Matheus casou com a Natasha, que nós vamos acertar as contas com os olhos de peixe morto e com a família dele. Pois é, vocês se lascaram tudinho, porque o pai do Matheus nos trupou a Natasha e nem engravidou. Era a Natasha que se jogava em cima do Diego até ele transar com ela e tirou a tal da honra dela, que tá com ele a miséria. O segredo da tal da virgindade dela e da honra dela tá com o Diego lá, que é a miséria mesmo. Então quem vai se lascar é o Diego, com a família dele. Então que era pra ter casado com a Natasha e tá vivendo com ela é o Diego. Matheus não tem nada a ver com isso. Até porque o Domingo, a Ivone, a Zardina, com os Zardina, a Chica, as capetinas, pra mim. Vocês sabiam que eu tava grávida? Eu tava grávida e não a Natasha. Se a Natasha tivesse grávida, se ela tivesse engravidado do pai do Matheus e do pai da Vitória, ela tinha uma criança da idade do meu filho Matheus, Ribeiro Ricardo, que é 25 anos e 9 meses, e a outra criança que também ela deu o golpe da barriga dizendo que engravidou do pai da Vitória, ó. Até Emanuele tinha nascido na Maternidade Esperança, na data que a Vitória nasceu, do dia 28 para 29. 28 já madrugada, 28 já amanhecendo 29. Aí a Ivone falou que o pai do Benjamin tinha que ser responsabilizado pela tal honra dela, tal virgindade. Pois é, quem ficou pela primeira vez com a Ivone que até casou com ela, que é o marido dela que ficou lá para Manaus, pois é, tá com ele o segredo da honra dela e da virgindade dela, que é da desgraça, tá com ele. O marido dela que ficou lá para Manaus é o pai do Diego e a mãe do Diego, outra mulher. Então por que quando ela matou uma mulher lá para Manaus, ela veio com o Domingo trazendo o Diego pequeno e deixou a primeira filha dela com o irmão dela, que era amante dela, deixou com a irmã dela para Manaus, que é a Jussiene. Então por que ela trouxe o Diego se o Diego não é filho dela? E pro Diego não casar comigo, pro pai do Diego não ter direito com a mãe dele e família, é o que a Natasha e o Domingo e já a Josiane, envolvendo as Alguinas com os Alguinos, fizeram pro Diego. Tanto armaram pro Diego como pro Eric, porque o Eric, pro avô dele, que é humano com a mãe dele e a família dele ter direito, o Eric tinha que casar comigo, e não casou. Aí já envolveram o Eric, já como se o Eric e a Natália, já como se o Eric tivesse envolvimento da morte do homem que foi degolado, como se o Eric tivesse envolvimento com a Natasha, só que diz que foi a Natasha que a Jussiane quer se envolver, colocaram o Eric no meio com o Diego, não sei o que mais, né? A verdade, não adianta você dizer que eu tô mentindo, que eu não tô mentindo não, eu só tô falando que vocês mesmo ficam falando. As Zardinas com os Zardinos não querem perder, os capetinos também não querem perder. Aí vocês, na verdade, jogando as coisas assim, nas caras pra lá, tá entendendo? E as pessoas que estão aqui nessa área, tanto ouve como a área é espalhada de escuta também. Dependendo dos aparelhos de celular, o chip que as Zardinas com os Zardinos, as capetinas e família usa, tá tudo grampeado. Até o meu com o chip da minha CID, dos meus CID, tudinho grampeados. Pelas autoridades competentes, tudinho. Entendeu? Então o negócio é o seguinte, dizem que antes de mutilar o Josué, o Elvis, também os olhinhos redondos assim, as características da Vitória, né? Então pronto. É bom que quem sabe onde está o pai da Vitória, ó, o custo é colocar a Zardina com o Zardino no seu lugar que não tem nem mais e se virar para viver e sobreviver,
Era as autoridades competentes com a humanidade que não sabia da existência do Benjamin e não sabia onde estava o pai biológico da Vitória. Encontrou o Benjamin e o pai biológico da Vitória, pronto. É só isso aí mesmo. Custa encontrar as autoridades competentes encontrarem o verdadeiro Benjamin que nasceu da minha barriga e o primeiro pai biológico da Vitória. Pronto. E aí o pai do Benjamin com o pai da Vitória não tem nenhuma obrigação de dar apoio, assistência, proteção e ajuda para Zardina com Zardino? Não, porque o pai do Benjamin, o pai da Vitória, não é Ardino. Então falaram que a Ivone com a Josiane, Natasha e Jussiane, com o Domingo, pai da Jussiane, casadinho com o Zardino, sem ajuda do pai sem ajuda do pai do Benjamin, do pai biológico da Vitória, a Zardina com o Zardino é mesmo que cortar as pernas e os braços. Pois é, aí mandaram cortar assim, ó, pra ficar tipo aquela mula sem cabeça, entendeu? Sem perna, sem perna e sem pé, e sem braço e sem cabeça. Porque eu queria saber, eu queria ver quem é esse Jackson. Porque disse que ele era caminhoneiro, né? Mas disse que ele não é o pai da Vitória. Mas aí complicaram o cara dizendo que o cara é o pai da Vitória. Porque tem um monte de pai da Vitória. E nenhum se manifesta até para ajudar a menina a pagar pelo menos a metade da faculdade dela. Porque se Deus quiser, ela vai conseguir, ela vai conseguir. Entendeu? Tem um monte de pai da Vitória que tá lá. Antes de receber o DNA para comprovar que ele é o pai da Vitória, tem que manter relação com a Jussiane, com a Pausa Chepa lá do demônio. Tem que manter relação com a Zardina, que é através disso aqui, ó. Aí depois pega o CPF e o jogo do pênis, aí vão matando tudinho. Aí vai complicando a minha vida da Vitória e até do primeiro pai biológico da Vitória. Entendeu? Então deixa essa menina em paz e fica bem longe. A Polícia Militar, Civil, Federal, a Justiça já sabem os computadores, o que é que vocês usam através de código para fazer essa menina, para dizer que a menina é malfilha, que é ambiciosa, que isso e aquilo, como se o pai da Vitória não quisesse a menina por ter um comportamento e fosse escolher outras, azar dele. Porque quando eu vi o pai do Benjamin estar conversando, aquele homem com uma voz que é apina e grossa, na hora que eu olhei do buraco ali do portal, o pai do Benjamin fez o sinal para me sair. E aí eu falei, ei moço. Aí ele olhou assim para mim. E eu falei, você mora ali naquela casa, né? Ele falou, sim. Eu falei, só que você não é o pai da Jussiene, que é a filha da Ivone, do irmão dela também, que é o Aridino. Você não é o pai da Jussiene, né? Ele, não. Eu falei, mas você também não é o avô da Letícia, né? Não. Eu digo, não, porque falaram que você era o avô da minha filha, que o seu filho era o pai da minha filha, que se chamava Vitória. E cadê seu filho? Ele falou, tá trabalhando. Eu falei, como é o nome do seu filho? É Jackson. Eu falei, tá na sua casa? Não, ele é caminhoneiro. E aí, o pai do Benjamin tava lá agoniado pra mim sair e não fazer mais perguntas, né? E na verdade diz que é por causa dele que até a Sara não consegue ser feliz, é por causa dele que quem foi tirado daqui, que não tá aqui em casa, e ele diz que, ó, ele é enforcado pela Jussiene, diz que ela bate nele, ela enforca ele junto, tá lá o pai dela biológico, casadinho, sem dar conta de comida também. Por isso que ele diz que ele tá podre de pobre com a família dele, junto com a Luciane e a família dela também, porque ele tá como pai da Jussiene e a Luciane tá como mãe, e não é. É por isso que falaram que o Josué tá como se fosse irmão da Jussiene, e não é. Se eu sou a irmã do Elvis Antônio
ou de um Antônio, e de Josué, que chamo de JK. E eu tenho um meu irmão por parte da minha mãe e um meu irmão. Pois é, mas só que quando se trata deles, eles não têm nada a ver com a Zadina, com o Zadino, cara. Acho que a Josiane, com quem criou a Josiane, o pai da Josiane, casadinha com o Zadinho, disse que enforca ele e ele ficava fazendo chantagem em cima do pai do Matheus, como se aqui fosse dele e da Josiane também. Assim que no domingo a Ivone, envolvendo a Zadina com o Zadino, disse que fazia a maior chantagem mesmo em cima do pai do Benjamin para me tirar daqui, e até com a morte da minha filha, do meu filho, como se tivesse direito disso aqui. Pô, mas a chave, a herança, a fartura, a herança muito grande, o jogo ligado ao jogo limpo, é eu aqui, e eu não sou da Ivone Casadina com o Zadino, não. Até porque quando se trata de quem tem meu sangue, eu sou de homem, de dono. Eu sou de homem, de dono. Até que os filhos que nasceram da minha barriga lá na segunda geração, que nós estamos na terceira geração, quando eu dei a volta pelo mundo, eu engravidei de humanos, de homem. E essa covardia que a Ivone Capalça Chepa lá dos demônios, Casadina com a Natasha Josiane e a Zélia Zadina com o Zadinho, estavam fazendo para mim tomar até das cafetinas, dos cafetinos e família, principalmente de homem do Juscelino que casou comigo, me engravidou, da Laurinda, dos pais da minha filha, dos meus filhos. Querendo me tomar da família que eu fui criada e da família que eu não fui criada. Pois é, mas só que a Ivone Casadina com o Zadinho não sabia do meu pai que eu fui comprada com meu avô. Entendeu? Então é complicado, porque tem tanto pai da Vitória por aí, ó, que só tem humanos, só coloca humanos como o pai da Vitória. Que já pega o CPF e o jogo do pênis e já vão acabando com a família inteira. E para dizer que estavam fazendo isso por causa da Vitória, Deus o livre, só Deus mesmo. Se trata da vida da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, da humanidade, com as autoridades, mano, tá na mão de Deus lá em cima. Entendeu? Qualquer hora eu posso ser resgatada daqui, ó. E aí, cadê? Vocês acham que é só minha filha, meus filhos, meus netos com as cafetinas, e família que mora aqui em Rondônia que vão morrer? Nada, primeiro vai a Ivone Casadinha com o Zadinho. Na hora que forem matar minha filha, meus filhos e meus netos e as cafetinas, e família que mora aqui em Rondônia, já atingindo o estado de Rondônia. Não, é no piscar de olho que a Ivone é morta, Casadinha com o Zadinho.